Infelizmente, toda a comunidade universitária ela sofre a possibilidade de assédio moral ou sexual. Isso é um problema na nossa sociedade e para a nossa comunidade universitária especificamente. E com relação aos alunos de pós-graduação, assim como os alunos de graduação, a estrutura responsável por cuidar da questão do assédio moral ou sexual deve estar ligada à atual Superintendência de Assuntos ou Assistência Estudantil, que deve, na minha gestão, se transformar na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que é uma proposta antiga do grupo político da universidade ao qual eu pertenço. Essa Pró-Reitoria de Assistência Estudantil deve, portanto, cuidar da questão do assédio moral, do assédio sexual. São questões graves que acontecem. Os comitês de ética, eles existem no momento, especificamente dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, associados não só à questão de assédio, mas também à questão de ética em pesquisa. E não dá para a gente fazer a confusão desses assuntos. Uma questão é a questão profissional, a ética profissional, a outra questão é o assédio ao indivíduo, e a sociedade ela tem que atuar no sentido de cuidar e cuidar dos indivíduos afetados pelo assédio. Esse cuidado depende de profissionais que sejam profissionais prontos para tratar desse assunto. Não é simplesmente um problema burocrático que a gente vai abrir processo e responder a processo. Obviamente nós abriremos os processos, no caso de envolvimento de servidores do quadro permanente, são processos administrativos disciplinares que devem ser concluídos, mas às vezes há a possibilidade também de assédio entre alunos. E nesse caso, os profissionais adequados que estão na área de assistência estudantil devem cuidar, como os psicólogos, os assistentes sociais, que trabalham e têm formação específica na área para que ao indivíduo afetado ele não sofra não só pelo assédio, mas também pelas consequências derivadas do assédio. Na realidade, o estudante de pós-graduação está mais suscetível a esse tipo de assédio por causa da relação estreita com o seu orientador e com a relação de poder embutida nesse relacionamento. De alguma maneira, nós precisamos criar mecanismos de diluir este poder por meio de comissões. E eu queria chamar a atenção que, em geral, a gente fala de assédio moral quando uma pessoa, por conta de sua relação de poder sobre o outro, tende a prejudicar esse outro de alguma maneira. No entanto, esse assédio também se coloca quando esta pessoa pseudomente, tenta ajudar essa pessoa. Recentemente, no Consune, teve uma votação sobre as novas normas de ascensão na carreira docente e nas normas de concurso para professor. Eu votei contra a presença de orientadores nas bancas de concurso, eu fui derrotada no Consune. No entanto, esta relação de orientador na banca, que pode também, em tese, auxiliar, favorecer um seu ex-aluno, faz com que o aluno nunca mais se livre do jugo desse professor, abaixa a sua autoestima e indica que ele nunca conseguiria sozinho. Esta é uma outra forma de assédio moral que a gente tem que combater em todos os níveis. A interação dos estudantes com os professores no processo de pesquisa sempre é uma interação que é muito intensa, é uma interação muito viva e, obviamente, deve estar baseada numa relação de compartilhamento de conhecimento, de perspectivas para a ciência, para a universidade, e, portanto, deve ser uma relação baseada na ética das relações e, sobretudo, uma relação que seja generosa no que diz respeito ao compartilhamento de conhecimentos, experiências, trajetórias na universidade. Muitas vezes, dessa relação que é mais estreita, há conflitos graves de natureza ética que resultam em assédio moral, assédio sexual com estudantes. Isso é muito grave, porque significa que a universidade abandonou ou abandona, neste momento, a instituição, ela está comprometida em relação ao seu agir ético.
E, obviamente, nestes casos específicos, nós devemos ter formas autônomas de apuração, sindicância e, obviamente, responsabilização daqueles que fazem da relação que deveria ser solidária e generosa um ato de violência. Isso está vinculado também a formas de assédio moral, que está fortemente vinculada à maneira como a pós-graduação se organiza hoje na universidade. Particularmente, nos preocupa o fato de que estudantes devem concluir suas dissertações e teses não em função do tempo necessário para a pesquisa, mas do tempo exigido pela CAPES, o que muitas vezes leva a formas de constrangimento e de pressão sobre os estudantes que os leva, inclusive, a terem que abandonar seus objetos específicos de pesquisa. E, finalmente, um último ponto, que não é menor, diz respeito à maneira como se produz conhecimento, muito fragmentadas por áreas e por núcleos de poder que frequentemente se valem disso para que os estudantes façam a pesquisa de interesse do laboratório ou do pesquisador, em detrimento das interrogações que são novas interrogações feitas pelos pós-graduandos.